partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber para o nosso encontro mensal aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é meu amigo e afilhado Peter Martins. Olá, ouvintes, olá, padrinho, Carol, um pouquinho atrasado, né? Depois de umas semanas que eu não consegui vir aqui gravar o programa, mas enfim, conseguimos. E louvado seja Deus, vamos embora, cooperar com a verdade. E quem está aqui também conosco, também um pouquinho atrasada, né? Que estava aí na rua, aí, mas o trânsito também está terrível. Chegou agora aqui. Maria Carolina Raimann, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, meu amor, meu marido. Obrigada, Peter, também pela presença. Um grande abraço aos nossos irmãos, nossos ouvintes, né, queridos? Que Deus seja louvado. Salve Maria. Em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Os nossos patrocinadores também, né? Bia House, Feller Contabilidade, Livraria Auxílio dos Cristãos, também todas aquelas pessoas que se recomendam a nós pedindo orações. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostras, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando o que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nosso site cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa perfeita, Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade. Hoje, no caso, o queridíssimo Peter. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 11 rádios, que nós temos conhecimento, né? Porque pode ser que mais alguma transmita, a gente não sabe ainda, né? Porque nem precisa pedir Nem autorização. precisa, exatamente. Nós nem precisamos saber, né? E hoje o abraço especial vai para a Rádio Princesa das Matas 1560 AM de Viçosa, Alagoas. Pessoal de Alagoas, um abraço. Abraço ao amigo querido Tito do Gado e todos os ouvintes da Rádio Princesa das Matas.
E se você também tem uma web rádio, uma rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, como já foi falado, porque o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. E nós também estamos nas principais redes sociais, né, Peter? Isso mesmo, ficou muito fácil nos encontrar depois que a gente mudou os nomes, né? Então, graças a uma ideia genial do Peter, né? É sempre o Peter, né, que manja dos Paranauês. Procure-nos então por Os Cooperadores, né? facebook.com/, Os Cooperadores, Instagram, Os Cooperadores, YouTube com vídeos novos toda semana, Os Cooperadores e assim por diante. SoundCloud, Apoia-se, isso aí. Tudo Os Cooperadores. Ei, que maravilha! E a nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e o seu pedido de oração. Né? Então, eu percebi que está meio paradinho lá no Twitter, sabe? Então, vamos usar o Twitter, gente. Vamos colocar lá os seus pedidos, as suas intenções que a gente reza aqui por vocês. Né? Mas se preferir, também pode mandar um e-mail, né, Carol? Claro que pode e deve. O endereço é contato@cooperadoresdaverdade.com e nós sempre respondemos todo mundo, viu? E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcasts no iOS, para quem usa os telefones da Apple, também Android, Windows Phone e todas essas tecnologias. É isso aí, como já dissemos, né? Tudo graças ao Peter, né? Que manja dos Paranauês. Isso aí. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. É verdade, né? Na história da igreja já tivemos 265 papas, olha aí. Francisco, então, é o Papa de número 266. O 260º. Olha só! Nossa, não sei falar sexto isso. O mais fácil, sexto. Mas nem a metade deles, claro, foi considerado santos, né? Aliás, alguns muito pelo contrário, né? Borges e Companhia Limitada. Eita Deus. E no último programa nós falamos de São Sotero. A vida dos santos. Peter, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O Santo Papa, Carol, é Santo Eleutério. Cada nome bonito, né? Olha, vai pensando nos seus filhos aí, Peter. Sotero, Eleutério, né? Muito bem. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Eleutério. Vamos lá. Santo Eleutério, sucessor de São Sotero, foi o 13º governante da Igreja de Cristo a receber, assim como os seus antecessores, a coroa heróica do martírio. Era grego, de Nicópolis, e durante o pontificado de Santo Aniceto, o 11º Papa, ascendeu ao diaconato, onde atuou com brilho e empenho. Presenciou, assim, as perseguições que culminaram no martírio de inúmeros cristãos, pelas mãos dos imperadores e magistrados que trabalhavam em conluio com altos líderes pagãos e heresiarcas que temiam a crescente expansão da verdadeira doutrina. Foi eleito no ano de 174 d.C. e, traçando o mesmo rumo dos predecessores, combateu veemente os falsos deuses e doutrinas contrárias à verdade. Fixou, assim, diversas metas visando dar continuidade à luta, ora empreendida, sobre o solo banhado de sangue pelas baixas do martírio. Tão eficaz foram suas prédicas que o fogo da heresia e do paganismo sentiram duro golpe. As chamas do erro começaram a declinar, de forma que conseguiu estabelecer-se um tempo de paz para os fiéis católicos. Muitas conversões se verificaram entre cidadãos de Roma e também pessoas da alta nobreza. Cansados da superstição e principalmente da constante investida imperial contra os cristãos, vítimas das crueldades mais abomináveis, acabaram convertendo-se ao Senhor e agregaram-se ao povo de Deus, engrossando as fileiras da verdade, sob a luz do Evangelho. Durante esta proveitosa fase de evangelização,
mandou 2 varões justos, Damião e Fugácio, à Inglaterra para ensinar os princípios da fé a Lúcio, rei daquele império. Ele os recebeu alegremente, atento aos ensinamentos da verdade, junto com a esposa e grande parte da população, aceitou finalmente em receber o santo batismo. Isto o fez publicamente, arrebanhando adeptos em todos os cantos do reino. Foi o primeiro governo do mundo a declarar-se cristão por decreto público e com parecer firmado pelo rei diante dos súditos. A Inglaterra, viu? E hoje a gente só tem a se lamentar, né, em relação à Inglaterra com o seu governo anglicano, né? Verdade. Oh, viva Rei Henrique VIII! Na época era a Bretanha ainda, né? Queimando no fogo do inferno junto com Lutero e Companhia Limitada. Eita. Então, o rei Lúcio, né, essa célebre conversão de rei Lúcio ocorreu por volta do ano de 183. Ué, mas naquela época não era igreja católica, né? Não tinha Constantino ainda, né? De novo! Santo Eleutério firmou muitos decretos canônicos, alguns deles destinados a aniquilar alguns conceitos heréticos que tentavam disseminar-se entre a santa doutrina. Uma seita puritana fanática, intitulada de montanistas ou maniqueus, tentava difundir a proibição divina do consumo de carne e alguns outros manjares, né, que aos olhos do Deus, né, seriam maus na sua essência. Alegavam ainda que os fiéis deveriam agir assim para refrear todos os seus apetites carnais. Como tal conceito ameaçava infiltrar-se no seio da Igreja Católica, o Santo Padre decretou que ninguém poderia desprezar, por mera superstição, gênero algum de alimento que Deus deixou à disposição para consumo humano. Nem bebida, nem tabaco, nem nada, Eita, né? meu cachimbo tá aqui já. Disse ainda não ser lícito ao homem desprezar e abster-se definitivamente de qualquer alimento, mesmo que farto e saboroso, mas que a abstinência deveria ser praticada em obediência à Igreja, mesmo porque estabelecera os tempos próprios do ano dedicados ao jejum e à abstinência. Muito bem. Deixou claro ainda que ninguém pode definir como mal os alimentos de consumo que o Senhor concedeu aos homens. Olha os veganos aí, gente. Pois é. Santo Eleutério governou com sabedoria o rebanho de Cristo e, pela sua firmeza de caráter e energia contra as chamas do erro, acabou sendo martirizado no governo do imperador Cômodo. Não há, porém, detalhes precisos que especifiquem o tipo de martírio com que glorificou a Deus. O tipo de martírio a gente não sabe, mas foi muito cômodo para o imperador ter martirizado o Papa. Que nome, né? Santo Eleutério, rogai por nós. Com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados e também para pagar todas as despesas que temos com internet, hospedagem do site e toda a produção, estamos fazendo uma vaquinha. Isso mesmo, basta você entrar no nosso site cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. Só lembrando que essa vaquinha que nós estamos fazendo, ela é específica para a compra de um novo notebook, né? Porque o notebook que faz a gravação do programa, ele é muito velho, tem mais de 10 anos. E aí ele trava, esquenta demais, às vezes a gente está gravando perto de tudo, né? Então já aconteceu aqui, então a gente quer um notebook novo para a gravação do programa, por isso a vaquinha. Excelente.
E você também pode ser sócio do nosso Clube do Ouvinte. Basta entrar no site apoia.se/oscooperadores. Isso, e ao se tornar nosso sócio aqui, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Isso aí. Apenas com R$5 por mês, você participa do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Com R$15 por mês, além desse grupo no WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter mensal. A partir de R$20 por mês, além do grupo no WhatsApp, da newsletter mensal, você ainda tem um programa especial extra todos os meses. Já pensou? E a partir de R$30 por mês, além de tudo isso, você ainda concorre a sorteios de brindes incríveis. Não fique de fora, seja o nosso sócio evangelizador e apoie a nossa obra. apoia.se/oscooperadores. Nós somos os Cooperadores da Verdade, e se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Nós já estamos chegando no fim da segunda temporada, hein, gente? Olha só. Nossa. E também, como parte desse apostolado, nós temos vídeos no nosso canal do YouTube, como o Peter já tinha falado, né? youtube.com/oscooperadores. O canal tá show de bola, hein? Isso aí, entra lá, se inscreve no nosso canal, comenta, deixa o seu like ou dislike, compartilha com seus amigos, tá muito legal mesmo. Xinga que eu vou lá e apago o comentário, não tem problema, tá? Isso mesmo, gente. Mas os vídeos estão com uma qualidade muito legal, hein, Peter? O Peter tá fazendo a edição, né? O Peter que manja dos Paranaí, ainda, né? Tá editando, mas tá ficando muito massa. Graças a Deus, são muito bons mesmo. E Peter, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Vamos lá. Padre Pio sempre tem muito a acrescentar para a nossa vida de espiritualidade, né? Ele nos traz hoje a mensagem que é a seguinte: a mansidão reprime a ira. Ih, eu tô precisando disso, hein? Pois é. Orando com Padre Pio. A ira é um dos 7 pecados capitais. A ira é o intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, que pode ou não gerar um sentimento de vingança. É um sentimento mental que conflita o agente causador da ira e o irado. A ira torna a pessoa furiosa e descontrolada, com o desejo de destruir aquilo que provocou sua ira, que é algo que provoca a pessoa. A ira não atenta apenas contra os outros, mas pode voltar-se contra aquele que deixa o ódio plantar sementes em seu coração. Seguindo essa linha de raciocínio, o castigo e a execução do causador pertencem a Deus. O padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, nosso querido professor opressor... Sim. Mestre em opressão. Ele diz que a ira é uma doença espiritual. E eu concordo, sabe, Peter, que isso é uma doença mesmo, né? E eu sou uma pessoa que geralmente eu me deixo inflamar pela ira muito facilmente, né? Muito facilmente. E assim, e hoje mesmo eu estava conversando com a Carol sobre isso, e parece que assim, quando acontece uma coisa que eu fico irado, eu perco o controle sobre aquela situação. Parece que é como se apertasse um gatilho, sabe? E depois que a bala saiu de dentro do cano, já não volta mais, sabe? Então não é uma coisa assim que eu fui ficando bravinho aos pouquinhos. Não, parece que aconteceu aquilo, deu aquele estalo, uma pólvora, pum! E aí quando você vê, você já está vermelho de raiva. E aí eu até comparei como uma água fervendo, sabe? Que depois que a água ferveu, aí ela vai esfriar, mas ela vai demorar para esfriar. Sim, sim. E aí a pessoa que está do teu lado, ela diz, mas você ainda tá bravo? Não, mas eu tô tentando, mas eu não consigo. E o Heimann... Eu tô me esforçando, mas aí tem que ser devagarinho, pra coisa ir se assentando de novo. E muitas vezes, assim, o Heimann, ele não grita, sabe? Não briga, não nada, mas ele fecha a cara, sabe? Aí eu fico sem saber. E eu, como falo demais, né? Falo sempre bastante, quero saber,
Tá, mas né, aconteceu mais alguma coisa, eu fiz mais alguma coisa errada pra você? Não, meu bem e tal, né, mas é justamente essa questão. Ainda que é uma forma que eu encontrei de controlar a ira, de não explodir com os outros, de não xingar e não agredir, porque às vezes tem vontade de pular no pescoço da pessoa, né? Mas então eu acabo colocando tudo isso pra dentro de mim e me fecho. E fico com aquela cara feia, aquela coisa assim, pô, o que aconteceu com esse cara de novo, que ele tá irado, né? Mas às vezes são coisas pequenas, insignificantes, mas que fugiram do meu controle, né? Como o Padre Paulo diz, uma doença espiritual. Quem sabe até na área de psicanálise você encontra uma certa ajuda, mas eu acredito que a ajuda maior mesmo está em Deus, né? Está na fé mesmo, né? Certamente, padrinho. E para você e para os nossos ouvintes que também têm esse comportamento parecido, eu recomendo então, já que estamos falando do professor Padre Paulo Ricardo, né? O curso de terapia de doenças espirituais que ele tem. Sim. Ele vai tratar da ira, né? Do que é o pecado da ira, o vício da ira, né? E também a virtude que você vai ter que desenvolver para combater esse vício, né? É um curso excelente. Recomendo a você e a todos os nossos ouvintes irados que estão nos ouvindo. Lembrando que existe também a Santa Ira, né? Exatamente. Que já é uma outra coisa, né? Acho que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, hein? Então, o Padre Paulo Ricardo cita em uma pregação o livro chamado Vinho dos Dragões e Pão dos Anjos, da ira à mansidão, de Gabriel Bunge, e diz que Deus criou em nós a ira, portanto, precisamos saber disso se queremos procurar a cura para ela. Então, padrinho, Deus criou a ira em você. Sim. Existe, olha aí, o que a gente estava falando, né? Uma ira boa, que é aquela que luta pelas virtudes e Deus nos deu, e é aquela que Deus nos deu para cuidarmos de nossa alma. A santa ira, né? Que nós já falamos aqui. Isso. E aí até, vamos colocar um aspas aqui, porque depois os nossos ouvintes podem procurar o programa extra que desse mês é aberto, né? E quando nós vamos falar sobre a série do Diabólico Lutero, eu vou explicar melhor depois no programa, mas só para dar um gostinho aqui, que muita gente fez comentários dizendo que eu estava com ódio nos vídeos. Eu não estava com ódio. Eu estava me divertindo muito fazendo os vídeos. Eu estava rindo, estava me divertindo. Só que, claro, que quando você fala de injustiças cometidas contra a igreja, né, quando você fala, por exemplo, de historiadores que inventaram a Inquisição que não existiu, né, que inventaram a venda de indulgências que não existiu, você fica cheio de ira. Mas é a santa ira. A santa ira, né? É porque para você defender a sua fé, defender a sua igreja. Né? Exatamente. Os santos padres, eles diziam que a ira é como um cachorro que Deus nos deu para cuidar de nossa alma. Devemos ensinar este cão a lutar contra os lobos sem comer as ovelhas, demonstrando para com todos os homens a mansidão. Deus nos deu a ira para nós termos raiva da maldade, da injustiça, né? Exatamente. Do pecado, né? Do pecado e não do pecador, né? Então nós devemos odiar o mal. Não tem um verdadeiro amor pelo bem quem não tem um proporcionado ódio pelo mal, né? É isso mesmo. Deus odeia o pecado. Exatamente. E ama o pecador. E essa é a atitude também de um pai e de uma mãe, né? O meu filho está nas drogas, né? Eu odeio as drogas, mas eu não odeio o meu filho que está nas drogas, né? Eu quero tirá-lo daquela situação, né? O grande problema é que estamos vivendo numa sociedade pacifista, onde as pessoas acham que ser virtuoso é ser um babaca, um palerma, uma ameba, onde você deixa que tudo aconteça e não faz nada. Deixa que o mal domine, que tome conta de tudo ao seu redor e não reage, pois é pacifista. Você diz, eu sou cristão, eu sou da paz. Paz e bem. Eu sou da paz. Né? Você sabe o que iria acontecer, por exemplo, Peter, Carol, se aqui em Itajaí, todos nós, a população inteira, se desse um abraço da paz, assim, sabe o que ia acontecer em Itajaí? Porra nenhuma! Absolutamente Não ia nada. acontecer nada, meu. Não ia mudar nada, né? Ia continuar tudo a mesma coisa, né? E eu já estou vendo a quantidade de cristãozinho palerma que vai me criticar por causa disso que eu estou dizendo.
Você não pode agir assim, meu irmão. Você precisa levar a paz para a tua casa, para a tua família. Você não pode ficar irado. Tudo bem, não podemos deixar que a ira nos domine. Mas precisamos, tendo o domínio da ira, saber que estamos lutando contra o mal, contra todo o engodo, contra as artimanhas de Satanás. Quantos pais, né, palermas que vemos hoje em dia e que deixam os filhos façam tudo, né, o que querem. Quantos filhos palermas que permitem que os pais caminhem pelo vale da morte cometendo pecados terríveis, pois se falarem alguma coisa pensam estar desonrando pai e mãe. Quantos palermas que se dizem amigos, mas deixam o amigo ir para o candomblé, por espiritismo, maçonaria, a teologia da libertação. Ler, né? Horóscopo. Horóscopo, só porque não querem magoar o amigo falando a verdade. Isso não é amor. É verdade, Carol. Não é mesmo. Sabemos que Deus nos ama e ouvimos também falar sobre a ira de Deus, que está relatada diversas vezes na Bíblia. Isso significa que existe uma santa ira. Não aprenderá a amar quem não souber conduzir a sua ira para um lugar justo. Faz parte da nossa batalha espiritual. Não adianta nada ficar o dia inteiro sentadinho, meditando e dizendo que é da paz. Essa é a paz do mundo e não a paz inquieta de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso ter a santa ira que Jesus manifestou quando teceu um chicote de cordas e expulsou os vendedores do templo. Eu acho bem interessante essa questão de tecer o chicote de cordas, sabe? Porque eu estava falando agora há pouco, né, sobre essa questão da explosão que dá, que você fica irado assim de uma hora para outra. Jesus não ficou irado de uma hora para outra. Né? Ele viu os vendedores na porta do templo, ele pegou uma corda e começou a tecer um cordão, um chicote, devagarinho. Né? Olha o tempo que leva até você fazer o chicote. Quando o chicote ficou pronto, saiam daqui! Né? Então uma coisa que não foi assim um momento súbito, né, de raiva de Jesus. Não, ele sabia o que ele estava fazendo, né? E com a santa ira, ele expulsou os vendedores do templo. Justamente, o domínio pleno da ira. Domínio pleno da ira, exatamente. E aí a gente vem a falar, por exemplo, na questão do desarmamento, né? Que os comunistas, né, eles acreditam que a arma é um problema. Que a arma mata. Gente, não é a arma que mata. Quem mata é a pessoa. Exatamente. Né? Eu tenho aqui um faqueiro aqui em cima da minha pia, tá cheio de faca ali, ó. A faca não mata ninguém, ela fica paradinha ali. Agora, uma pessoa que não sabe controlar a sua ira, né, ela pode fazer mal para outra com uma arma, né, sendo uma arma branca, uma arma de fogo, Sim. Enfim. Né? Então, essas coisas que parece que as pessoas não conseguem entender, né? Que a maldade ela está dentro do coração humano e não nas coisas, né? Um sacerdote que outro dia gravou um vídeo falando que iria banir a bebida alcoólica das festas de igreja da paróquia dele. Sim. Porque a bebida mata. Não, a bebida não mata. A bebida destrói as famílias. A bebida destrói as famílias. A bebida não destrói as famílias. É quem bebe que destrói as famílias. Que não sabe beber, né? Que se passa e tudo mais. Então a gente tem que saber a diferença dessas coisas tão simples, né? Tão simples. E as pessoas acham que quando estamos irados contra o mal, contra as injustiças, estamos fraquejando. Mas pelo contrário. Estamos demonstrando nosso amor para com as pessoas que estão errando. É por amarmos que queremos que elas mudem de vida, mudem de atitude. Jesus demonstrou profundo amor ao expulsar os vendedores da porta do templo. E ouso mais, né, dizer que Jesus também demonstrou profundo amor quando disse para os discípulos: vendam suas túnicas e comprem espadas. Né? E aí, como é que ficam os católicos a favor do desarmamento aí? Os desarmamentistas. Né? Os pacifistas de meia tigela. Né? Então, Jesus demonstrou profundo amor quando chamou os fariseus de raça de víboras.
de hipócritas e assim por diante, porque ele estava cheio da santa ira. Então, quando nós fazemos uma campanha, como os Cooperadores da Verdade fizeram este mês, de rezar pela conversão dos protestantes, né? Nós estamos fazendo isso por amor, porque amamos profundamente, por isso nós queremos que se convertam. E as pessoas parece que viram o nosso evento e foram lá xingar, não, porque nós não precisamos nos converter, não rezem por nós. É uma afronta, ninguém está afrontando ninguém, a gente está fazendo isso por amor, né? A santa ira nos dá forças para perseguir a felicidade que está em Deus. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Odílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Vamos falar de Francisco de Assis agora? Vamos lá. Toda hora é hora, né? Todo lugar é lugar para falarmos do nosso queridíssimo, amadíssimo santinho, nosso seráfico pai, São Francisco. É verdade, Raiman. São muitos os belíssimos exemplos da vida deste santo que nós podemos transpor para o nosso dia a dia. Fontes franciscanas. O Ministério da Pregação. O pregador, por excelência, é o bispo. Este tem a função de transmitir os ensinamentos de Cristo fielmente, sem risco de cometer nenhuma heresia ou de falar alguma bobagem que esteja em desacordo com o magistério da Igreja. Embora aconteça também, né? Acontece, né? Mesmo assim, se alguns bispos nos decepcionam muito em questões de liturgia e de apoio a movimentos comunistas e ao governo do PT, que é a própria encarnação do mal, né, no nosso país, aqui, infelizmente, é porque até eles estão sujeitos a falhar também na pregação. É verdade, né? Até a dizer que o homossexualismo é um dom de Deus. Um dom de Deus, não dá, né? Não dá, né? Não dá. Mas os bispos, eles contam com a ajuda dos padres para o serviço, o ministério da pregação. Os padres são pregadores assistidos pelos bispos. Mas, infelizmente, acabam falando tanta bobagem, que até Deus duvida. Já estive em missa em que no meio da homilia deu vontade de ficar de pé, olha a santa ira aí, gente, e gritar pro padre, cala tua boca, porque você já está excomungado. Mas não fiz, eu me contive, tá? Muito bom, muito bom. Controlei a minha santa ira. Se os bispos estivessem por dentro das bobagens que dizem e fazem certos padres, talvez, vou colocar só talvez, a coisa funcionasse. Mas sabemos que, além do fato das dioceses em geral serem muito grandes, há também os casos em que o bispo fica sabendo dos abusos e, infelizmente, faz vista grossa. E, num terceiro grau, temos também os pregadores leigos. Se o bispo, que é o pregador por excelência, pode acabar mesmo sem querer ensinando algo errado, e os padres, que são seus auxiliares, às vezes estão mergulhados por culpa própria, ou não, né? No marxismo cultural e na teologia da libertação, cometendo assim inúmeros erros em suas pregações. O que pensar então de um pregador leigo, não é mesmo? É bucha, hein? Mas por incrível que pareça, tem pregador leigo que dá um banho em muito bispo e padre por aí.
E sabe por quê? Por causa do seu zelo com o ministério da pregação, pelo seu cuidado e amor à Igreja de Cristo e ao magistério. Estes pregadores leigos, tirando raras exceções, se entregam totalmente aos estudos espirituais, livres de qualquer outra ocupação. Leem o catecismo, o código de direito canônico, buscam as encíclicas papais, além, é claro, das sagradas escrituras, e têm uma vida de oração e ascese. Foram escolhidos por um grande rei para transmitir aos povos as palavras recebidas de sua boca. E a estas palavras não acrescentam os seus caprichos, suas ideologias político-partidárias, nem nada nesse sentido. Deixam-se guiar pelo Espírito Santo, ao invés de serem conduzidos pelos seus próprios desejos, procurando se afervorar primeiro por dentro, para não proferir palavras frias. Já ouvi palavras de sabedoria de pregadores simples, pobres, idosos, semi-analfabetos, mas que foram de uma edificação tão grande e teologicamente tão em comunhão com a igreja de sempre, que as palavras, apesar de estarem saindo de seus lábios, pareciam estar descendo do céu, trazidas por um anjo para que a vontade de Deus fosse manifestada. Por outro lado, já ouvi pregações de padres tão frias, tão vazias, tão foras de propósito, que cheguei a pensar que estava numa agremiação, numa associação de moradores, numa reunião da MST. Ou seja, em qualquer lugar, menos na Igreja Una, Santa e Católica. Não é à toa que o momento da homilia é o melhor momento para dormir na missa, né? Ou rezar o terço, Exatamente. também, fazer outra coisa. O que precisa ficar bem claro é que se o pregador for católico, ou seja, se estiver em comunhão com a igreja, ele será, sem sombra de dúvida, assistido pelo Divino Espírito Santo e a pregação será frutuosa. Muitas pessoas procuram pelo padre fulano ou pelo padre Beltrano, pois são famosinhos, aparecem na Rede Globo, e assim por diante, ao invés de procurarem por pregadores santos, que por sua vida e testemunho irão transmitir ao povo os ensinamentos do coração do próprio Deus, e não vender uma imagem sua de menino bonitinho ou um produto de uma sub-religião e de um falso Deus. Paz e amor, bicho. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, hein, Peter? Pois eu não aguentava mais de sede. Nossa, mãe do céu, eu estava aqui ansioso por esse quadro. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Long Beer Triple. O termo triple é designado para caracterizar uma cerveja loira,
e de alto teor alcoólico. O estilo foi amplamente reproduzido por cervejarias belgas, se caracterizando por um gosto final doce e frutado. A Long Triple combina maltes selecionados com a qualidade do suco de cana, dando um resultado único de sabor de fruta com um leve amargor refrescante dos lúpulos. Inaugurada em outubro de 2014, a Long Beer é uma cervejaria tipicamente familiar, nascida do hobby de um de seus membros em produzir cervejas artesanais. De sobrenome alemão, Long, oriundo da matriarca da família, vem a tradição e a excelência germânicas, que refletem no dia a dia da empresa e na qualidade superior de suas cervejas. Então é uma cerveja composta por água, malte, lúpulo, levedura e suco de cana-de-açúcar. Olha isso, não está dentro da lei da pureza alemã, né? Mas tem tudo para ser muito boa, né? Teor alcoólico é 10,4, a paulada, hein? E o amargor 26,4 IBU. A temperatura ideal é entre 6 e 10 graus, né? Então você pode quase tomar na temperatura ambiente no inverno, assim, né? Uhum. Harmoniza então com queijos, embutidos de carne e sobremesas. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prosit. Cheiro doce, né? Cheiro é maravilhoso. É mesmo, doce. cheiro muito, muito diferente de todas. É um dos assim. melhores cheiros de cerveja que eu já provei na vida. A cor também muito bonita, bem turva, né? E sim. Bem rúbia, né? Eu não entendi ali, porque o texto, né, da cervejaria falava numa cerveja loira, daí eu logo imaginei bem amarelinha. Mas a cor dela não é assim. Nossa! Que sabor, hein? Cara, parece uma cachaça. Espetáculo. Acho que é a cana-de-açúcar que deixa assim. Sim, sim. Não sei se tu tem o hábito de beber cachaça, Peter. Não, purinha, assim. Não. Aquele copinho, cachaça, não? Cara, você pegar uma cachaça boa mesmo, bem feita, né? Cachaça de boteco aí. Sim. Cachaça de qualidade. Você vai ver que tem umas cachaças muito gostosas, muito saborosas. Cara, eu achei assim que no primeiro gole já esquentou. Não, e essa cerveja é bem encorpada, tanto de sabor quanto o cheiro. Ela enche já, assim, né, os sentidos, o nariz. Nossa, cheiro maravilhoso, olha, indescritível. Provem aí, procurem aí. Assim, essa cerveja, de onde que ela é, Raimundo? A Carol falou, né, da cerveja loira, né? É que a gente está muito acostumado com essa cervejinha Pilsen brasileira, que é uma aguinha, né? Aí a gente acha que é loira, porque eles falam muito, né? Vem aqui uma loira gelada, uma loira, não sei o quê. Mas isso aqui é uma loira mesmo, né? Isso aqui é uma Alemor de Pomerode, né? Isso aqui é um espetáculo, né, cara? Aquela mulher que leva uma tora nas costas, né? O pessoal que tá ouvindo a gente lá no Nordeste talvez não entenda muito bem o que eu quero dizer, mas... Cara, fantástica essa cerveja, hein? Muito boa, hein? Uma das melhores cervejas que eu já provei, hein? É aqui de Santa Catarina, viu? De Lauro Miller, da cidade chamada Lauro Miller, no interior do estado. Cerveja forte com cana-de-açúcar. Olha, fantástico, realmente. De todas as temporadas, essa me surpreendeu muito. Muito boa. Porque tem algumas cervejas que a gente até cria uma expectativa e chega na hora, não era aquilo tudo, né? Ou cerveja muito igual uma outra que a gente já tomou, mas essa aqui tem um diferencial, olha, muito bom mesmo. Fiquei sem palavras. Sem palavras, Podia até depois mandar um e-mail para eles. Do nosso e-mail, assim, elogiando, sabe? Fazendo, dizendo, porque a gente ganhou isso daí, né? Degustamos a cerveja da Beer House. Da Beer House. Ela é uma cerveja bem encorpada, meio que pro inverno, assim mesmo, né? Dá uma aquecida, assim, né? No paladar, nos sentidos. É muito gostosa, muito gostosa. Parabéns aí, Long Beer. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes.
produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre a hipocrisia de Voltaire. Todo mundo lembra de quem é Voltaire aqui? Eu não. Pois é. A hora da treta. Voltaire, um hipócrita que financiava a escravidão negra. Voltaire, o mais famoso intelectual iluminista, se tornou célebre por defender ardentemente os direitos humanos em seus escritos. Ele foi um dos críticos mais ferrenhos das Inquisições e um dos principais responsáveis pela difusão da lenda negra da Inquisição, que foi criada pelos protestantes, né? Então, se vocês não lembravam quem era Voltaire, né? Lá nos seus tempos de escola, lá na 7ª série, aquela época era série, né? Não era ano e tal. Eu tenho essas coisas um pouquinho mais frescas porque sou professor de história. Mas é normal que a gente esqueça, né, essas coisas que passaram. Então, iluminista. Gente, iluminismo, né, foi uma... Tem palavras. Sem palavras. O iluminismo foi uma escuridão. Foi uma escuridão, né? O contrário, né? Porque então os historiadores que escreveram os livros do MEC, né? Os livros que são utilizados na escola, eles costumavam dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Sim. E que aí depois nós passamos para a Era da Luz, o Iluminismo, né? E claro que a gente sabe que os protestantes tiveram muita influência no iluminismo, no humanismo, né? Que depois isso tudo acabou culminando com Marx e com o comunismo. E, enfim, a gente sabe disso tudo, né? Mas a questão aqui que ele era um daqueles, como disse a Carol, ferrenho, né, de criticar a Igreja Católica. De criticar porque tudo que a Igreja Católica fazia estava errado, né? Ao final de todas as suas cartas, ele escrevia: esmagai a infame. Que horror. A referida infame, no caso, era a Igreja Católica. Olha que cara terrível, né? Terrível, né? E ele escreveu um tratado sobre a tolerância. Olha só como ele é tolerante, hein, gente? Olha só. Contraditório, né? Voltaire diz: vejamos agora se Jesus Cristo estabeleceu as leis sanguinárias, se ordenou a intolerância, se mandou construir os calabouços da Inquisição e se nomeou os carrascos dos autos de fé. Argumentos como este parecem ter muita lógica e convencem facilmente. O problema está justamente na distorção dos fatos, induzindo o leitor a uma conclusão distorcida da realidade histórica. Lembrando que Voltaire nem cristão não era, né? Então esses caras, eles são tão tinhosos, né? E a gente está falando de Voltaire, mas tem muito Voltaire hoje em dia, sim, né? Sim. Que manipulam as pessoas usando, por exemplo, o nome de Cristo ou até o nome do Papa Francisco, né? Para manipular, para você ver, mas se Cristo iria fazer uma coisa dessa, Sim. se o Papa Francisco concorda com a atitude de vocês, cara, você nem católico não é, nem, você é um ateu de meia tigela, né? E tá querendo, é isso que Voltaire fazia, né? Voltaire era loroteiro, tá? Tão talentoso que conseguiu a proeza de contar 5 mentiras em uma só frase. Não é fraco, né? Não.
Não foi a Inquisição que exigiu que os hereges fossem punidos com a pena de morte. Foram os governantes seculares. Não foi a Inquisição, nem tampouco a Igreja, que gerou o contexto de intolerância à diversidade religiosa. Foi o contexto político e econômico. Quanto aos calabouços da Inquisição que ele cita, muitas vezes ofereciam condições mais humanas do que os cárceres seculares. Inclusive, muitos criminosos, né? Criminosos que foram presos roubando, né? Que não tinha nada a ver com fé, não tinha nada a ver com fé, blasfemavam contra a igreja para serem transportados, digamos assim, do tribunal secular para o tribunal da Inquisição. Imploravam para ir para os tribunais da Inquisição. É inacreditável, né? É verdade. Não era a Inquisição que nomeava os carrascos que torturavam e queimavam os hereges. E os autos de fé não tinham carrascos, claro, né? Pois não eram cerimônias voltadas para a queima de hereges. Especificamente sobre a escravidão, ele escreveu o texto de uma peça chamada Alzira, em que um escravo peruano clama o povo a lutar por sua libertação. Tudo muito lindo, mas era tudo da boca para fora. Algum sábio zoeiro deveria ter colocado um papel em suas costas com a frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Voltaire financiava e lucrava com o tráfico de escravos. Comprou uma ação de 5.000 francos de um navio negreiro que sairia de Nantes para capturar negros da África. Como se não bastasse a falta de escrúpulos em enriquecer com o comércio de seres humanos, o doutor Tolerância ainda tinha a cara de pau de dizer que estava fazendo uma grande caridade. É o que ele sinaliza, Carol, em uma carta que escreveu ao traficante Michaud. Olha aí. Congratulo-me convosco pelo feliz êxito do navio, o Congo, chegado oportunamente à costa da África, para livrar da morte tantos negros infelizes. Sei que vão embarcados em vossos navios e são tratados com muita doçura e humanidade. Que babaca, hein? E por isso me felicito de ter feito um bom negócio, praticando ao mesmo tempo uma bela ação. Essa citação está no livro Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, de Couto Moura. E só para refrescar a nossa memória, Voltaire foi um escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. Ou seja, não foi porra nenhuma. Era financiado pela elite francesa para escrever um monte de bosta a respeito da Igreja Católica. E esse monte de bosta, até os dias de hoje, ainda serve de argumento para os protestantes, meu Deus do céu. Ele era deísta, ou seja, alguém que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou prática de qualquer religião organizada. Deus existe, mas não faz nada, não interfere na vida humana, por isso é inútil cultuá-lo. Olha o pensamento do Zé Mané Voltaire. Além disso tudo, ele era iluminista, ou seja, acreditava que a Idade Média, como nós já falamos, foi um tempo de trevas para a humanidade e que a sociedade precisava ser reformada à luz de uma razão sem Deus. Mas, voltando à questão dos escravos, ele adorava condenar a escravidão nas Américas. Mas, sobre a escravidão promovida em seu próprio país, ele ficava caladinho. Espertinho. Certamente não desejava contrariar a elite francesa, que o incensava e o ajudava a ser um homem rico. Eles que financiavam ele, né? Então não ia falar nada contra Isso contra quem eles. diz foi o autor Alain Gresh, da escravidão à francesa. Brincadeira, né? Bom, parabéns então ao site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo nas internets aí. de meu Deus. Grande abraço aí ao Alexandre e à Viviane Varela. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada,
Saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor, intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência, não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graça és tu, Maria. O teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Amém. Debaixo de vossa proteção Nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação, para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade, mas principalmente com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Padrinho, Carol. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes.
Salve Maria. Amém. Deus nos abençoe a todos nós. Um grande abraço. Muito obrigada. Salve Maria. Obrigado, Peter. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.